Boa noite, já estamos no ar com as principais informações da economia nessa terça-feira, 24 de março. No programa de hoje, vamos mostrar os impactos do coronavírus no esporte. O Comitê Olímpico Internacional adiou os Jogos de Tóquio em um ano. No Rio de Janeiro e em São Paulo, começou a valer a quarentena para o comércio. E ainda um bate-papo sobre o pacote antidesemprego. Tudo isso aqui no Cenário Econômico, que começa agora. Seja bem-vindo. Começou a valer nesta terça-feira a quarentena obrigatória para o comércio e serviços considerados não essenciais nas cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro. Na prática, isso representa que está quase tudo fechado. Escaparam da quarentena supermercados, farmácias e postos de combustíveis. Então, vamos saber o que mudou na rotina dos moradores desses estados. Eu começo esse giro por São Paulo, com as informações da Vanessa Casalino em home office, para falar sobre a medida. Vanessa. Olá, Maurício. Boa noite a você, boa noite a todos. Aqui em São Paulo só estão funcionando serviços considerados e definidos por lei como essenciais, tanto pelo governo federal quanto aqui pelo governo de São Paulo. A quarentena atinge os 645 municípios do estado e vai até o dia 7 de abril, podendo ser estendida. Os serviços essenciais são os de saúde, alimentação e segurança. Só esses estabelecimentos é que podem ter atendimento presencial. Assim, continuam funcionando normalmente hospitais, clínicas, farmácias e clínicas odontológicas. O transporte público, táxis e aplicativos, os serviços de segurança pública, como delegacias, além de bancos e lotéricas. A indústria continuou operando para manter o abastecimento e também porque não atende ao público. Funcionam ainda empresas de telemarketing, pet shops ou locais de compra de alimentos para animais de estimação e também clínicas e hospitais veterinários. Postos de combustível, deliveries, bancas de jornal, supermercados, açougues e padarias. Só que as padarias não podem atender em mesas ou balcão. É pegar e levar para casa. Tem de fechar as portas o comércio em geral, bares, restaurantes, cafés, casas noturnas, academias e os shoppings, que só podem ficar com as praças de alimentação abertas. No Rio, as restrições são semelhantes, com regras mais rígidas para viagens à capital. Apenas trabalhadores de serviços essenciais podem entrar na cidade e, para isso, precisam apresentar carteira de trabalho ou crachá. Pacientes em tratamento de saúde também podem entrar, desde que apresentem atestado médico ou comprovante de agendamento. Os trens estão fechados em 9 estações e 2 linhas de barcas estão suspensas, assim como alguns acessos a estações de metrô. Aqui em São Paulo, a FEComércio estima que com a quarentena, mais de 460 mil estabelecimentos ficam de portas fechadas em todo o estado. Quase 70% de todo o comércio varejista e atacadista, que gera mais de 1 milhão de emprego formal e movimenta cerca de R$ 1 bilhão todos os dias. Ainda segundo a FEComércio, não dá para saber quanto deixará de ser movimentado, já que os serviços de entrega vão continuar funcionando, Maurício. Obrigado, Vanessa, e continue em casa, hein? E agora vamos saber como está a situação aqui no Rio de Janeiro. Outros detalhes direto da redação da TV Brasil. E quem atualiza todo esse cenário do comércio é o repórter Paulo Garritano. Boa noite, Paulo. Além do comércio fechado, tem algumas mudanças também. Por exemplo, contas de água, luz e energia, elas não vão poder ser cortadas durante a pandemia. Não é isso mesmo, Garritano? Seja bem-vindo ao cenário. Boa noite, Maurício. Boa noite a todos que acompanham o cenário econômico. A lei que proíbe a interrupção do fornecimento de luz, gás e energia no estado do Rio de Janeiro durante a pandemia foi sancionada pelo governador do Rio, Wilson Witzel. E o decreto já foi publicado no Diário Oficial. É importante destacar que a quitação das contas não está liberada. As contas devem ser pagas. O decreto prevê apenas a proibição do corte por falta de pagamento, ou seja, quem não puder pagar por qualquer motivo vai continuar com os serviços que são considerados essenciais, principalmente no momento como o que vivemos agora. Porém, essa conta um dia
terá que ser paga. A iniciativa também determina o parcelamento dos débitos após o período de restrições. O decreto vale também para microempreendedores individuais e pequenas empresas. E diante disso, vem a pergunta: as multas e juros serão cobrados para quem atrasar? Não. Durante esse período, a cobrança de multas e juros estão suspensos. Isso também está no decreto. Em relação à situação dos restaurantes e bares do Rio, o que acontece é uma mudança na rotina dos trabalhos. Os estabelecimentos só podem atender os clientes fazendo entregas em domicílio ou permitindo que o consumidor retire o produto no local. Maurício. Obrigado, Garritano. Tem que ter mesmo um certo alívio nas contas, afinal, grande parte da população está enfrentando sérias dificuldades financeiras num período assim inédito na nossa história. Obrigado aqui pela participação no cenário econômico, Garritano. E diante do cenário incerto do coronavírus, o índice de confiança do consumidor no Brasil caiu em março, ao menor nível em mais de 3 anos, uma consequência direta dos impactos provocados pelo Covid-19. Para os próximos meses, a perspectiva também é preocupante. Vamos conferir os números que foram divulgados pela Fundação Getúlio Vargas, direto aqui no telão. Bem, como eu falei, o índice de confiança do consumidor ele caiu 7,6 pontos agora no mês de março, chegando a 80,2 pontos. Lembrando que essa tabela vai de 0 a 200. Quando o índice fica abaixo de 100, indica pessimismo, ou seja, no momento estamos nessa fase pessimista. Seguindo aqui para o próximo índice, que é o índice de situação atual, como os consumidores percebem a situação atual da economia. O índice registrou uma queda de menos 4,8 pontos, com 76,1 pontos acumulados, também bem abaixo da faixa de 100, indicando pessimismo. Esse índice também indicou pessimismo. E agora vamos ao índice de expectativas, que é o índice para o futuro. Como é que o consumidor acha que vai ser o futuro da economia? Ele ficou em menos 9,3 pontos no mês de março, chegando a 83,9 pontos, o menor desde dezembro de 2016. Num cenário desse de coronavírus, realmente fica difícil ter uma confiança, mas eu tenho confiança. Acredito que isso é uma pandemia, um momento sério, mas que nós vamos atravessar esse problema e vamos crescer e vamos ficar bem melhor e a economia vai voltar também a crescer. E voltando aqui a falar agora sobre o coronavírus, o presidente da República, Jair Bolsonaro, hoje conversou com o presidente chinês para falar sobre a epidemia e tratar também sobre outros assuntos. Quem tem essas informações é a repórter Vanessa Leda, direto de Brasília. Oi, Maurício. De acordo com o Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro fez essa ligação ao lado dos ministros da Agricultura, Tereza Cristina, das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e também do Turismo, Ricardo Salles. Eles discutiram como estreitar os laços comerciais entre os dois países e também discutiram ações para combater o novo coronavírus. Depois, o presidente Jair Bolsonaro usou o Twitter para dizer que, durante a ligação, os líderes reafirmaram suas relações de amizade, seus laços de amizade. E o embaixador da China no Brasil também usou o Twitter para dizer que a conversa foi muito cordial e amistosa, que eles discutiram acordos comerciais e também discutiram como a cooperação internacional é fundamental para vencer essa pandemia, sobretudo o G20, Maurício. Eles apoiam uma teleconferência dos líderes dos países que formam o G20 para tratar do Covid-19. Ok, obrigado, Vanessa. Esse bom relacionamento com a China ele é fundamental, afinal, os chineses são os nossos maiores parceiros comerciais. Então, o comércio com a China sempre vai ser bem-vindo passando esta pandemia. E o primeiro-ministro japonês, Abe Shinzo, confirmou hoje que pediu ao Comitê Olímpico Internacional o adiamento de 1 ano dos Jogos Olímpicos que estavam programados para começar no dia 24 de julho. O COI confirmou o adiamento. O anúncio é esse aqui que nós vamos mostrar no telão. Foi um acordo que o líder japonês chegou com o Comitê Olímpico para adiar os Jogos. Realmente era uma solução inevitável fazer esse adiamento. Esse é o comunicado oficial que foi divulgado em parceria do Comitê Olímpico Internacional com o governo japonês. Diversos países estavam pressionando o Comitê Olímpico para adiar os Jogos. O Canadá e a Austrália já tinham anunciado que iriam boicotar a Olimpíada se ela tivesse confirmada agora para 2020. Outros países, como Reino Unido, Noruega, também estavam mencionando que provavelmente não participariam dos Jogos.
a preparação dos atletas está prejudicada e também é um momento que não devemos pensar em Olimpíada e sim em vencer o coronavírus. Mas sempre é bom pensar que a Olimpíada tem tudo a ver com a economia. Para se ter uma ideia, esses Jogos Olímpicos de Tóquio, eles vão ter, quando acontecerem, 60 patrocinadores que já têm destinados para os Jogos Olímpicos 300 bilhões de dólares. É a Olimpíada que vai ter o maior faturamento da história se ela se concretizar. Por isso, tem todo esse aspecto econômico e a preocupação se vai adiar ou não. Por enquanto, ela foi adiada, mas está garantida para o ano que vem. A economia é importante, mas no momento, a saúde é fundamental, vem sempre em primeiro lugar. E não é só na Olimpíada que o Covid-19 vai impactar profundamente a indústria do esporte. No futebol, partidas canceladas, clubes repensando seus investimentos e eventos mundiais, como os Jogos Olímpicos, como nós falamos, estão totalmente fora do radar para 2020. Um problema que pode provocar a falência de diversos clubes. Nós temos a análise do Pedro Daniel, que é diretor executivo da Ernst Young, sobre esse assunto. Vamos ver. Acho que o coronavírus tem impactado todas as indústrias, né? O esporte e o futebol como um todo não são diferentes. A gente está vendo alguns impactos já diretos acontecendo nas operações, falando em clubes especificamente, com bilheteria, com os próprios programas sócio-torcedor, né, que são as receitas mais diretas e até dentro da operação de um clube. Mas acho que o grande gap que deve ocorrer é mais nos contratos televisivos, né, nas competições, nos patrocínios que já tem firmados, que os clubes têm firmados com as empresas, né, e que correm um sério risco, porque afinal de contas a gente ainda não tem a dimensão, né, do coronavírus, até quando vai esse surto, até quando as operações vão ficar paralisadas. Então você imagina que para um clube gerir todas as despesas que continuam atreladas ao clube, mas sem as receitas, né, sem a operação rodando, isso cria uma certa dificuldade de fluxo de caixa. E aí você imagina clubes que já têm um certo provisionamento ou folga no fluxo de caixa, eles conseguem segurar por mais tempo. Agora, os clubes que já estavam apertados e com problemas nesse sentido, esses são os que sentem mais, né? Então, há uma preocupação muito grande da saúde financeira dos clubes, tá? E de toda a cadeia do futebol brasileiro, né? Acho que tem diversas situações que devem ser discutidas, né, dentro dessa frente, né, e que vão ter impactos nas finanças dos clubes, não apenas nos grandes, mas na base do futebol brasileiro. Então, você imagina as premiações dos campeonatos estaduais, né, que estavam em andamento, né, os ascensos e descensos de série, porque afinal de contas as competições não acabaram, né, como é que vai funcionar as vagas para as competições que os estaduais levam. Então, as vagas para a Série D, o mesmo andamento da Copa do Brasil, né? Então, como os estaduais vão ser finalizados, como vai funcionar as premiações, né? Ou seja, tudo isso cria uma certa insegurança em termos de fluxo de caixa, de gestão do clube, porque afinal de contas eles têm seus contratos de trabalho. Então, você imagina para clubes que, em teoria, no começo do ano, eles têm operação até abril, que são os clubes que participam só de competições estaduais. Como é que eles fazem? Né? Eles fazem contratos de trabalho com período determinado. Como é que eles fazem a gestão nesse momento? Né? Como a gente não tem o tamanho, né, desse período que vai ficar parado, fica muito difícil fazer esse tipo de provisão. Né? E a gente tem que lembrar ainda que o retorno em si ele não é tão rápido como foi a paralisação. Então imagina o seguinte: para que as operações dos clubes, né, para que os atletas estejam aptos a voltar à sua prática profissional, também vai ter que ter um tempo, né? Afinal de contas, tem a questão física, técnica, tática, todo esse ambiente que você não vira a chave da noite para o dia. Então, me parece que nós teremos ainda um pouco mais de tempo para poder ter uma mensuração e até qual foi o impacto do coronavírus dentro dessa indústria. A bola vai demorar a voltar a rolar nos campos porque o coronavírus continua avançando no Brasil. Vamos ver aqui os números na tela. Hoje registramos 2.201 casos, com 46 mortes, sendo 40 mortes no estado de São Paulo e 6 aqui no Rio de Janeiro. No mundo, são mais de 415 mil casos já confirmados de coronavírus e mais de 18 mil mortes em todo o mundo. E daqui a pouco, os números do mercado financeiro nesta terça-feira.
e uma entrevista com o advogado Diogo Conter Junqueira. Vamos falar sobre a medida provisória 927, anunciada ontem pelo governo para segurar os danos no mercado de trabalho. O cenário econômico volta em instantes. Não sai daí! Estamos de volta no cenário econômico com os principais índices do mercado financeiro. Depois de muita turbulência, hoje foi um dia de otimismo e bons resultados. As bolsas da Ásia fecharam nesta terça-feira em alta forte, com destaque para Seul, onde o governo sul-coreano anunciou um pacote de 80 bilhões de dólares para reduzir os impactos sobre as pequenas e médias empresas. Na China, a boa notícia veio da área da saúde. O governo anunciou que no dia 8 de abril vai suspender as restrições para deslocamentos na cidade de Wuhan, onde surgiram as primeiras contaminações do coronavírus. É um sinal de confiança que indica para o mercado que é possível superar o Covid-19. Mas o que realmente provocou um forte impacto no mercado foi o acordo firmado nos Estados Unidos entre democratas e republicanos para aprovar o pacote que supera 2 trilhões de dólares. Dinheiro que o Fed, o Banco Central norte-americano, vai utilizar para ajudar empresas e trabalhadores. Foi a melhor notícia para o mercado nos últimos dias. E as bolsas nos Estados Unidos e aqui no Brasil reagiram bem e recuperaram parte do prejuízo das últimas semanas. Vamos então aos números aqui na nossa tela. Aqui no Brasil, a Ibovespa fechou com uma alta de 9,69%, somando 69 mil pontos. Uma boa recuperação da Ibovespa. Já nos Estados Unidos, Dow Jones, olha só, uma alta expressiva, 11,37%. E a Nasdaq também acompanhando de perto com uma alta de 8,12%. Na Europa também, alta generalizada. Londres subiu 9,35%, Frankfurt 11,49% e na Espanha, a Bolsa de Madrid fechou com alta de 8,33%. Agora na Ásia, alta também, Xangai com 2,34%, Shenzhen 2,38% e Tóquio subindo 7,04%. Lembrando que ontem a Bolsa japonesa já tinha registrado alta, 2 altas seguidas lá no Japão. Foi um dia de alta nas bolsas, mas isso não significa que toda essa turbulência chegou ao fim. A tendência é que a volatilidade vai continuar enquanto durar a pandemia. Basta lembrar que nas últimas semanas nós tivemos mais circuit breakers aqui no Brasil do que nos últimos 20 anos. Os investimentos dos bancos centrais ajudam e servem como incentivo, mas certamente essa estabilidade só vai voltar de forma total quando surgir algum remédio para tratar o coronavírus ou se descobrir uma vacina contra o Covid-19. Enquanto 1/3 da população mundial estiver em quarentena, a economia vai sentir o impacto. Lembrando que nessa quarentena estão gigantes da economia, como diversos países europeus, os Estados Unidos e a China. E hoje foi a vez da Índia entrar também em quarentena por 3 semanas. O país de 1.330.000 habitantes vai ficar isolado dentro de casa. Vamos voltar agora a outros índices de hoje no mercado. Os números estão aqui na nossa tela. O dólar comercial caiu um pouquinho hoje aqui no Brasil, menos 1,12% e fechou cotado em R$ 5,08. Agora, o petróleo, o barril, o Brent, subiu 1,78%, está sendo cotado a $27,50 e o WTI subiu um pouquinho mais, 4,02%, cotado em $24,27. Subiu, mas ainda está bem distante do preço do início do ano, quando o barril do petróleo chegou a custar $70. Como o barril do petróleo está caindo nos últimos dias, nas últimas semanas, a Petrobras anunciou que vai reduzir em 15% o preço da gasolina em suas refinarias a partir desta quarta-feira, dia 25. A redução acumulada do combustível esse ano é de 40,5%. Já em relação ao óleo diesel, não haverá mudança. A decisão da estatal segue a política de preços da companhia e acompanha o valor do barril do petróleo no mercado internacional, que sofreu uma forte queda recentemente devido àquela disputa entre Rússia e Arábia Saudita. Bom, chegou a hora da nossa entrevista e pelo Skype eu vou conversar com o advogado Diogo Junqueira. Vamos falar sobre a MP 927, anunciada ontem pelo governo, direcionada ao trabalho. Diogo, seja bem-vindo aqui
ao cenário econômico, uma medida provisória que foi publicada, depois teve um pouco de polêmica, um artigo acabou saindo dessa medida provisória. Como é que essa medida provisória está valendo agora na prática? Quais são os principais itens? O que vai mudar na vida do trabalhador? Boa noite, Diogo. Boa noite, Maurício. Acho que vocês resumiram bem, né? Então, era uma medida que estava sendo extremamente aguardada, ela realmente era necessária, pelo que vinha sendo sinalizado na semana passada, até pelo ministro da Economia. Os pontos principais ali foram endereçados, a questão do teletrabalho, a questão de antecipação de férias, férias coletivas, banco de horas, né? Medidas que, inclusive, alguns empregadores já estavam sendo obrigados a fazer, mesmo sem a medida, correndo os riscos necessários por conta desse cenário que vocês muito bem ilustraram aí. E acho que a forma como ela foi, eu quero acreditar, como vocês comentaram também, eu quero acreditar no pensamento positivo e na boa-fé. Eu acho que a forma como ela foi feita poderia ter sido diferente, né? Então, a MP começou a circular no domingo à noite nos grupos e muitas pessoas, nós, operadores aí do direito, começamos a estudar as medidas. Na segunda pela manhã teve uma grande repercussão, principalmente em torno do artigo 18, que tratava da possibilidade de suspensão dos contratos de trabalho por um prazo de até 4 meses, para um período de qualificação dos trabalhadores. No entanto, na parte final desse capítulo, a MP acabou deixando de fora qualquer auxílio financeiro, seja por parte do governo, e deixou o empregador numa condição de poder oferecer algum auxílio para esses empregados. Outro ponto que chamou bastante atenção dentro disso também foi ter colocado a possibilidade de uma negociação entre empregador e empregado. Então, num momento em que se tem uma dificuldade, uma crise a nível global da forma como está sendo exposta, que no Brasil não está sendo diferente, eu colocar uma empresa de um lado, onde ela não tem faturamento, onde ela está sendo obrigada a fechar em inúmeros setores, a negociar com um trabalhador para que ele fique 4 meses sem qualquer renda, isso, seja do aspecto formal, do aspecto prático, isso não pararia em pé, né? Então, logo depois, o presidente, utilizando uma mídia social, acabou publicando que esse artigo seria revogado. Tivemos, então, uma nova MP, a MP 928, que, além da questão do acesso à informação, ela revogou expressamente esse artigo, e ficamos no aguardo pelo que está se vendo ainda dentro dessa semana. Eu acredito que amanhã, mais tardar aí, mas com certeza dentro dessa semana, deve vir uma nova medida, em que aí sim, pelo que falou o secretário Bianco, a ideia desde o início era justamente separar aquilo que envolveria questões orçamentárias e aquilo que não envolveria questões orçamentárias. Então, o que se espera é algo mais forte, mais significativo, e o que eu estou ouvindo aí é que possa retornar essa questão da suspensão para a qualificação, mas aí com a bolsa ou com algum auxílio do governo. Acredito que possa haver também uma suspensão puramente e também com alguma contrapartida para que os trabalhadores não fiquem desamparados. E um grande ponto também que vinha se falando é a questão da possibilidade de redução de salário e redução de jornada de trabalho, né? E aí, voltando um pouco no aspecto formal, resta saber se isso vai acontecer e de que forma, porque se deixar para um acordo individual entre empregador e empregado, vai ter de novo a discussão da previsão constitucional que veda esse tipo de negociação, né? Garantir todos esses direitos, respeitar, claro, a Constituição, mas num momento desse, uma flexibilização acaba sendo necessária diante de um cenário tão diferente que nós estamos enfrentando, né? Não tenho dúvida, eu sou um grande defensor desse aspecto. Eu acho que sim, tem que ter uma flexibilização, e acho que nisso a MP acabou sendo bastante feliz ao reduzir prazos e ao reduzir formalidades para as medidas que foram adotadas, né, como a questão das férias, a questão do prazo para o banco de horas, a formalização do teletrabalho. Então, nisso eu não tenho dúvida, eu acho que foi um facilitador, foi bastante feliz, né? Como eu disse, eu acho que a ideia por si ela era nobre e necessária, a forma que ela foi feita que é discutível, né? Mas justamente por ser um momento de tanta tensão, pelo fato de a ideia ser nobre, eu acho que é ter um pouco de cuidado quanto à forma para que isso seja feito corretamente, porque, querendo ou não, o que se viu foi um alvoroço de empregadores e mesmo de trabalhadores, muita gente achando que ficaria sem trabalhar, sem ter salário, enfim, né? Então, eu acho que é ter um pouco mais de cuidado agora com essa parte final para que essa MP venha e que todos possam fazer bom uso. Não há dúvida, governo, empregador, empregado vão ter que ceder, é um momento em que todos vão perder um pouco para que a gente consiga superar aí essa crise sem precedentes e
com saúde, que é o que está sendo o foco de todos agora, retornar e recuperar a economia. Obrigado aqui pela participação e nos próximos dias vamos aguardar o que vai acontecer. Quem sabe você volta para conversar de novo com a gente. Boa noite, muito obrigado. E o cenário econômico termina aqui. Amanhã, quarta-feira, estaremos de volta. Obrigado pela companhia e até amanhã. Seguimos fortes contra o Covid-19. Se cuidem, não esqueça, fica em casa. Boa noite a todos.